convidá-los para lermos o texto de 1 Crônicas, capítulo 11. Leremos os versos 4 a 9. Primeiro Crônicas, capítulo 11, leremos dos versos 4 a 9. Primeiro Crônicas, capítulo 11, leitura dos versos 4 a 9, o texto sagrado diz o seguinte: Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui, rapaz. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, irmã de Davi, ou seja, Joabe era sobrinho de Davi, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Vamos ler juntos o verso 9? Vamos lá? Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Porque Davi cresceu cada vez mais. Vamos ler a última expressão do verso 9: porque o Senhor dos exércitos era com ele. Nós temos conversado já há alguns meses sobre a bonita e inspiradora história de Davi, um homem que jamais desistiu de Deus, e Deus nunca desistiu de seu servo Davi. Os livros de Samuel e o livro de Salmos vêm contando essa história para nós. No entanto, a partir de hoje também vamos considerar o que o cronista tem a nos dizer a respeito da história desse destacado personagem do Antigo Testamento. O cronista, autor das crônicas, empreendeu grandiosa obra por ocasião da redação desses livros que pretendem contar ou recontar a história, especialmente de Judá, a tribo que ficava no sul. O cronista, o autor disso daqui, não é um irresponsável. O cronista também não está dedicado a falsear a verdade. Na verdade, o que o cronista fez no passado é o que os pastores, os intérpretes bíblicos e a boa teologia fazem ainda hoje, a saber, o cronista atualizou e aplicou o texto bíblico para a sua realidade. Esses livros tão especiais foram escritos e direcionados para o povo de Israel que estava vivendo aquela época posterior ao exílio na Babilônia. Os primeiros leitores desses livros foram esses indivíduos que acabaram de sair de um tenebroso e longo período de exílio na distante Babilônia. É por isso que os temas da soberania de Deus e da retribuição divina são tão presentes na teologia desses livros. Como bem afirmou o teólogo, a intenção do cronista, do autor do livro das crônicas, não é fazer história no sentido específico, estrito da palavra,
O grande objetivo do cronista é fazer teologia, é explicar para aquele povo o que Deus faz e pretende fazer com aqueles que creem nele. O texto que lemos faz referência à primeira ação, ao primeiro movimento de Davi na condição de líder, de rei do Israel unificado. Vimos semanas atrás que Davi começou a reinar parcialmente apenas naquela região de Judá, apenas no sul de Israel, que era a sua própria região. Nessa condição, Davi ficou por 7 anos e meio. Depois desse período, Davi foi ungido rei de todo Israel na cidade de Hebrom. Qual foi a primeira ação de Davi na condição de rei do Israel unificado? Davi foi conquistar Jerusalém. A primeira lição que nós aprendemos com essa passagem é que Davi conseguia enxergar o que outros não enxergavam. Davi conseguiu visualizar o que outros não davam conta de ver. Davi quer conquistar Jerusalém e tornar aquela cidade na capital do reino de Israel. Embora Jerusalém tenha sido conquistada por Israel, tenha sido tomada dos cananeus por Israel na época dos juízes, isso está lá no capítulo 1 de Juízes, o local sempre era retomado pelo inimigo. Ou seja, 400 anos após a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, Jerusalém permanece sob o domínio de gentios. Jerusalém permanece sob o domínio dos jebuseus. Naquele período e naquele território, filisteus, amalequitas e hebreus estavam sempre brigando, porém os jebuseus eram uma exceção. Eles estavam ali sempre protegidos pelas grandes muralhas, para a época, de Jerusalém. Ninguém se metia com os jebuseus, viviam há séculos sem serem atacados. Na verdade, imagino que pais estimulavam os filhos à obediência, contando histórias terríveis sobre os demônios jebuseus, uma espécie de versão antiga do atual e sempre assustador homem do saco. Afinal de contas, Davi, por que Jerusalém? Afinal de contas, Davi, por que Jerusalém? Abner, chefe do exército de Saul, e Isbosete, filho sobrevivente de Saul, haviam estabelecido sua capital em Maanaim, do outro lado do rio Jordão, na divisa entre Gade e Manassés, enquanto a capital escolhida por Davi foi Hebrom, ao sul. Só que Hebrom estava muito longe ao sul para atrair a lealdade das tribos do norte. Davi precisava de uma cidade não israelita e não judaica. Davi precisava de uma cidade que não era reivindicada pelas tribos do norte, tampouco pela tribo do sul. E Jerusalém era essa cidade. Uma cidade fortificada, localizada bem na divisa entre Israel ao norte e Judá ao sul. Davi sabia que um novo reino precisava de uma nova capital. Davi sabia que era importante uma nova cidade para ser símbolo daquele reino. Davi sabia da importância de uma nova capital nesse processo de reset, de recomeço. Davi visualiza o que outros não conseguem enxergar. Eu fico muito, mas muito impressionado mesmo com essas pessoas que têm essa capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. E os meninos aí da minha idade certamente se lembraram daquela letra da música do Oficina G3, né? A gente precisa dessa habilidade de enxergar para além das circunstâncias e para além da realidade. Um pastor norte-americano chamado N. Cordeiro, ele trabalha no Havaí,
em um de seus livros, registra algo relacionado a um amigo pessoal de Walt Disney. Seu nome era Art Linkletter. No aniversário de 50 anos do parque da Disneylândia, quando o fundador do parque já havia morrido, um homem se aproximou e disse a Linkletter: não é uma pena que o Walt Disney não tenha podido ver isso? E Linkletter, que conhecia o Walt Disney, respondeu: ele viu. E é justamente porque ele viu que o parque está aqui. Nós precisamos implorar para Deus a graça de termos essa habilidade de enxergarmos para além do imediato, para além das circunstâncias do presente. Precisamos nos conscientizar cada vez mais que compete-nos a construção do futuro. Não podemos apenas consumirmos o presente. Muitos são aqueles que apenas consomem o presente. Devemos nos conscientizarmos da importância de construirmos o futuro. Também é importante ressaltarmos que a primeira ação de Davi como rei do Israel unificado foi resolver uma antiga pendência. Já era para Israel ter conquistado Jerusalém há muito tempo. Não era para os hebreus terem perdido o poder sobre Jerusalém. Essa era uma matéria antiga, esse era um assunto pendente, e a primeira coisa que Davi faz é resolver esses assuntos que estavam pendentes. Isso leva-nos a considerarmos a seguinte interrogação: você tem assuntos pendentes na vida? Até quando esses problemas, até quando essas situações permanecerão dessa forma, irresolvida? Até quando vai ficar assim? Davi conseguiu enxergar o que outros não conseguiam ver. Segunda lição que aprendemos com o texto: palavras humanas não foram suficientes para desanimar Davi. A Escritura afirma no verso 5 que, ao avistarem Davi e o seu exército, os jebuseus riram, debocharam, zoaram, zombaram e disseram para Davi: tu não entrarás aqui. Eu consigo imaginar os jebuseus dando risada e apontando o dedo lá de cima para Davi: você não vai entrar aqui. Ninguém se metia com os jebuseus e eles se acostumaram com isso. Ninguém, até Davi resolver fazer de Jerusalém a capital do reino de Israel. Pergunto: as palavras dos jebuseus desanimaram Davi? As palavras dos jebuseus intimidaram Davi? As palavras dos jebuseus deprimiram Davi? As palavras dos jebuseus desestabilizaram Davi? Não, absolutamente não. Davi tratou de orientar e incentivar seus homens a conquistarem aquele território. E muito possivelmente Joabe, sobrinho de Davi, conseguiu entrar naquela cidade fortificada por meio de um discreto e secreto canal que havia nos muros da cidade, e por esse canal passava um pouquinho de água. Como os orgulhosos e soberbos jebuseus se sentiam seguros dentro dos muros de Jerusalém, quando eles viram soldados hebreus dentro da cidade, eles ficaram completamente desestabilizados, de modo que não conseguiram se organizar para reagir à presença daqueles soldados. De sorte que a vitória de Davi sobre os jebuseus foi inacreditavelmente e atipicamente fácil.
Essa foi uma das vitórias mais fáceis de Davi. A impressão que temos ao lermos os textos, tanto o texto de Crônicas como o texto de 2 Samuel, é que parece que não houve nem derramamento de sangue. Tamanha foi a surpresa dos jebuseus ao verem os hebreus lá dentro. Os soberbos que diziam: tu não entrarás aqui, foram completamente dominados por Davi. Prezados irmãos e irmãs, o texto apresenta um toque de ironia. Os jebuseus que debocharam e zoaram de Davi, dizendo: tu não entrarás aqui. Agora, lemos no verso 7 que Davi não só entrou em Jerusalém, como habitou na fortaleza. A fortaleza, que era outrora motivo de segurança para os jebuseus, é agora a habitação de Davi. Meus irmãos, o mundo dá voltas. Meus irmãos, a jactância, o orgulho, a altivez são sentimentos, sensações completamente incompatíveis com o crente. Também são absolutamente incompatíveis com aqueles que têm percepção da realidade, e a realidade é justamente essa: as coisas podem mudar muito rapidamente. Por que Davi não se desestabilizou com a palavra dos jebuseus? Por que Davi não se intimidou com as palavras dos jebuseus? Porque para Davi, a voz que soava mais alto em seus ouvidos era sempre a voz de Deus. Para Davi, a voz mais importante é a voz de Deus. A voz de Deus sempre falou mais alto no ouvido de Davi do que o vozerio dos homens maus. Meus irmãos, há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes no mundo. Você sempre vai ouvir críticas, acusações, ameaças, deboches, fofocas, especulações. Não faltam vozes que trazem para nós esse tipo de conteúdo. No entanto, nós precisamos decidir qual é a voz que nós vamos ouvir. Eu sempre falo isso, especialmente para Isabela, minha filha. Isabela, você sempre vai escutar muitas vozes. Você precisa se concentrar naquela voz que você sabe que vem de quem te ama. Eu e vocês, prezados irmãos, precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos nos concentrar na voz do Senhor. É a voz do Senhor que deve soar mais alto em nossos ouvidos. O homem que não se desanimava com as palavras humanas era o mesmo homem que se animava ao ouvir a palavra de Deus. Nós lemos em 1 Samuel capítulo 30 que em um momento de grande adversidade e oposição, Davi se reanimou no Senhor. O capítulo 30 de 1 Samuel trata daquela situação que envolveu os amalequitas indo para Ziclag e raptando a família de Davi e de seus homens. Quando Davi e seus homens retornaram do território filisteu e chegaram em Ziclag, eles se depararam com a cidade em cinzas e ficaram sabendo que as famílias de todos foram sequestradas. Davi ficou absolutamente entristecido, aflito, desassossegado, perturbado, mas a Escritura afirma que Davi se reanimou no Senhor. Como isso aconteceu? Como é possível alguém se reanimar, ser fortalecido pelo Senhor? Bem, 1 Samuel 23,16 dá uma dica para a gente. Esse texto diz que certa feita Jonatas foi a Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Como? Lembrando Davi da promessa do próprio Deus de que ele, o Senhor, elevaria Davi à condição de rei sobre toda a nação. Sabe o que isso significa? Isso significa que Davi se reanimou, foi fortalecido, porque ele se lembrou e ele se concentrou na palavra do Senhor.
E esse princípio vale para nós hoje. Como é que a gente pode permanecer firme? Como é que a gente pode encontrar forças em momentos difíceis? Nos lembrando e nos concentrando na palavra do Senhor. Importa-me mais a voz do Senhor do que a voz dos homens maus. Qual é a voz que tem falado mais alto para você? Você que vive perturbado por uma palavra maldita que você ouviu na infância, de pais, tios, amigos. Hoje é dia de você ser capacitado pelo Senhor para perdoar e para deixar de dar tanta importância a essa palavra que você ouviu. Mais importante do que essa palavra é a palavra do próprio Deus dizendo para você: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Qual voz você tem escutado? Terceira lição que aprendemos: Davi amadureceu. Conforme o tempo passou, Davi foi ficando cada vez mais experiente. A Bíblia conta para nós a história de Davi desde a sua adolescência. Estamos acompanhando a história de Davi desde que ele tinha seus 16 anos. Agora Davi tem 37 anos e o homem dá evidências de que amadureceu. O homem dá evidência de que nesses últimos 20 anos ele aprendeu com os seus acertos, com os seus erros e com os erros dos outros. Como vocês bem sabem, ele não se tornou um indivíduo perfeito. Todos nós sabemos disso. Mas ele amadureceu. Meus irmãos, ao concluir a história da conquista de Jerusalém e de sua instituição como cidade de Davi, o cronista registra no verso 9: Davi crescendo em poder cada vez mais. O texto hebraico poderia ter sido traduzido, conforme a sugestão do reverendo Eugene Peterson, da seguinte forma: a verdade é que o passo de Davi ficou mais largo e o seu abraço mais amplo. Essa é a ideia do texto. O passo de Davi ficou mais largo e o abraço dele ficou mais amplo. Davi conseguiu abençoar mais vidas por meio da sua vida. Esse processo de maturidade fez com que Davi tivesse condições de ter um abraço mais amplo, um passo mais largo. A maturidade faz isso. A expressão crescendo em poder cada vez mais indica esse amadurecimento cada vez maior em Davi. É importante agora fazermos uma pequena retrospectiva para verificarmos o que Deus foi fazendo na vida desse destacado personagem do Antigo Testamento. Bem, durante os últimos 7 anos, Davi reinou no sul, a partir da cidade de Hebrom. Antes de ser rei sobre Judá, Davi passou cerca de 2 anos liderando um bando de 600 homens a partir de Ziclag. Anteriormente, por quase uma década, gente, estamos falando da mocidade de Davi, ele com seus 20 anos, estamos falando de um período de quase 10 anos. Durante 10 anos, Davi precisou viver num ambiente completamente inóspito, desconfortável. Davi precisou viver no deserto. Por quê? Porque ele precisava fugir da inveja, da violência, do ódio, do ciúme doentio de Saul. Antes disso, Davi foi músico no palácio de Saul, que ficava em Gibeá. A primeira capital de Israel foi Gibeá. Davi era uma espécie de músico-terapeuta do rei Saul, tocava a harpa e o homem ficava um pouquinho mais tranquilo. Antes dessa vivência dentro do ambiente da corte, nos primeiros anos de sua adolescência, Davi enfrentou o gigante Golias em batalha e o venceu. Só que a verdade é que toda essa história começou quando o filho caçula dos 8 filhos de Jessé foi tirado
do aprisco das ovelhas e fora ungido rei sobre Israel. A história começa quando Deus escolhe aquele que muito possivelmente não seria escolhido por homem nenhum. A história desse grande homem começa quando ele é escolhido, quando ele é tirado, ainda menino, e consagrado para ser o futuro líder de Israel. Essa história toda começa com isso. Meus irmãos, tudo o que aconteceu com Davi, coisas boas, coisas ruins, contribuíram no seu processo de amadurecimento, de modo que agora ele pode prosseguir com passos mais largos e com um abraço mais amplo. Nessa semana, depois do almoço, eu e a Raquel conversamos um pouco. E um dos assuntos foi a história de Davi. E eu comentei um pouco sobre esse texto de Crônicas. Raquel está aqui e ela vai concordar comigo. Muitas das nossas boas conversas, né, Raquel, estão acontecendo ultimamente na mesa da cozinha, depois do almoço, enquanto aquela louça linda espera para ser lavada na pia, e enquanto as crianças brigam na sala para ver o que vão assistir na televisão. Bem, estávamos lá conversando e eu comentei com a Raquel que uma das grandes características dos livros das crônicas é a reescrita, não seria essa a melhor palavra, a revisão da história e algumas omissões mais do que intencionais. Foi quando eu disse para ela que eu acharia legal se eu pudesse reescrever alguns capítulos da minha história. Seria legal, não é? E aí ela me disse algo mais ou menos assim: se eu pudesse reescrever a minha própria história, essa minha história já não seria mais a minha. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Na vida, o que importa não é aquilo que a gente deveria ter feito. Na vida, o que importa não é aquela escolha que você deveria ter feito. Se eu tivesse feito aquilo. Para de perder tempo com isso. E se eu tiver... Isso não existe. Na vida importa o que a gente faz, o que a gente fez. E o mais importante da vida, preste atenção nisso, é crer no Senhor e crer no bendito Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso é importante porque Deus vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. Uma coisa é indiscutível: Davi não é Davi se estiver longe da presença de Deus. Davi não é Davi se estiver longe da presença de Deus, e é assim com todos nós. Longe da presença do Senhor, a gente não é a gente mesmo. Quarta e última lição que a gente aprende com essa passagem: o Senhor dos Exércitos era com ele. E eu quero convidar você para mais uma vez lermos bem forte a parte B do verso 9. Porque Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. As palavras finais do cronista nessa passagem explicam para os leitores a causa do sucesso de Davi. Por que Davi ascendeu? Porque era muito bom? Porque era muito competente? Porque era um bom gestor? Porque era bom administrador? Porque era grande líder? Concordo, ele era tudo isso. Mas não é essa a razão que a Bíblia dá. O cronista entende que Davi chegou aonde chegou porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Meu irmão e minha irmã, é a bênção do Senhor que faz a diferença na nossa vida. Conscientize-se disso, por favor, o quanto antes. É a bênção de Deus que faz diferença na nossa vida, não é a nossa escolaridade. Não é o nosso currículo,
não é a nossa experiência, não é a nossa expertise, não são nossos relacionamentos, não são o nosso network, não é nosso potencial de empreendimento. O que faz diferença na nossa vida é a bênção do Senhor. Não que essas coisas que eu listei sejam erradas ou que elas não sejam necessárias, lógico que é. O ponto principal é o seguinte: isso não é o que mais importa. O mais importante na minha vida é a bênção do Senhor sobre mim. Ora, se isso é o mais importante, por que a gente gasta tanto do nosso tempo com outras coisas? Se é a bênção do Senhor que importa, por que tem gente que tem 1 ano e meio que não vem na igreja e parece que não sente falta? A história de Davi revela e confirma os versos 7 e 8 do Salmo 113, a primeira leitura que fizemos no culto dessa manhã. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Falando sobre a bênção do Senhor dos Exércitos, eu me recordo aqui daquelas palavras do profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz quem mesmo? O Senhor dos Exércitos. Quem abençoou Davi? O Senhor dos Exércitos. Quem abençoou Zacarias? O Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é um dos nomes mais frequentes para Deus no Antigo Testamento e comunica a ideia do Senhor como soberano sobre toda a situação. Esse título originou-se no ambiente cultico, no ambiente do templo, e comunica a ideia de Deus como Rei dos céus e dos exércitos celestiais. Senhor dos Exércitos comunica a ideia de que Deus nunca é surpreendido, ou seja, você está nas mãos desse Deus, soberano, absoluto, poderoso, mas que é ao mesmo tempo generoso e misericordioso. Meus irmãos, nós podemos viver nessa terra de 3 formas. Em primeiro lugar, podemos viver confiando na nossa própria sabedoria. Podemos viver, em segundo lugar, tomando emprestados os recursos do mundo. E podemos viver, em terceiro lugar, dependendo completamente do Senhor. As 2 primeiras abordagens podem até dar certo durante um tempo, mas sempre vão falhar. A melhor opção, a opção mais razoável, é vivermos na dependência do Senhor. Eu quero concluir essa nossa reflexão compartilhando com vocês um pouco da história da escultura do Renascimento Davi, esculpida por Michelangelo. Essa estátua, Davi, ela é enorme. Nunca fui na Europa para ver, mas quem foi fala que ela é gigantesca, né? Essa estátua foi encomendada para a Catedral de Florença. O projeto começou com um artista em 1464, que não deu conta. Aí, em 1475, essa escultura começou a ser trabalhar, um outro indivíduo começou a trabalhar naquele gigantesco bloco de mármore, também não deu conta de esculpir Davi ali. Ambos os escultores deixaram como resultado um enorme bloco de mármore descartado, e eles alegavam que aquele mármore, aquela peça, tinha muitas imperfeições, o que poderia dar muita instabilidade a uma estátua que deveria ser tão grande. Bem, aquele bloco de mármore ficou descartado e esquecido por cerca de 25 anos. Foi quando acionaram Michelangelo. E os biógrafos de Michelangelo afirmam que quando Michelangelo olhou
para aquele bloco de mármore de dimensões excepcionais, ele teve uma espécie de visão mística de Davi dentro da pedra. Ele já enxergou, ele, como Davi, enxerga o que outros não conseguem ver. Ele enxergou Davi dentro da pedra, de modo que o trabalho dele foi libertar a escultura que já estava lá, da sua prisão rochosa, de modo que após 4 anos de trabalho, ele ficou ali camada após camada, retirando os excessos. Depois de 4 anos, a escultura estava lá. Depois que ela ficou pronta, perguntaram para Michelangelo: como é que você produziu uma escultura tão fantástica? E Michelangelo respondeu o seguinte: eu olhei para a rocha e vi Davi. O meu trabalho foi retirar o que não era Davi. Por que essa história é tão interessante e adequada para nós? Porque é desse jeito que Deus se relaciona conosco. Quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas um mentiroso. Quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas um adúltero. Quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas um indivíduo deprimido. Quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas mais uma pessoa qualquer. Quando Deus olha para nós, Ele vê em nós filhos, ao ver o Filho dele em nós. E assim, camada após camada de pedra bruta, o próprio Deus vai esculpindo em nós o Filho que Ele deseja ter. A história de Davi revela esse processo bonito de Deus esculpindo uma pessoa para a sua própria glória. Essa foi a história de Davi. E essa é também a minha e a sua história. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.